Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida com IA, podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. O episódio de hoje vai ser a parte 1 de 3 episódios falando sobre como foi a minha experiência de uma semana lá no Vale do Silício. A gente foi com o pessoal da Enter, né, a empresa que eu trabalho, lá para São Francisco e a gente passou uma semana lá. A gente visitou pessoas e empresas incríveis. E aí eu dividi todo esse conteúdo que eu tive lá nessa uma semana em 3 episódios para vocês. No episódio de hoje eu vou falar sobre um cara chamado John Hennessy e sobre a Google. No segundo episódio, que vai sair semana que vem, eu vou falar sobre a OpenAI e a Anthropic. São duas empresas que a gente visitou quando a gente estava lá no Vale. E no terceiro episódio eu vou falar sobre a Sequoia e o Founders Fund. São dois fundos de Venture Cap, de VC, que investiram na gente na Enter. São dois dos maiores fundos de VC do mundo. E eu vou falar também sobre os aprendizados que eu tive lá com eles para vocês. Então, começando essa primeira parte que eu vou falar sobre o John Hennessy e a Google, eu acho que talvez muita gente não conheça o John Hennessy, como eu não conhecia antes de ir para lá, mas ele é basicamente o pai do Vale do Silício. Eu acho que talvez se não fosse ele, o Vale do Silício, né, o tão famoso Silicon Valley, que é ali Palo Alto, São Francisco, Menlo Park, que junta todas as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos e do mundo, né? Você tem Tencent, tem um laboratório lá e tudo mais. Então, se não fosse esse cara, talvez o Vale do Silício não existisse como ele existe hoje. E aí, só para vocês saberem um pouquinho quem é o John Hennessy. Ele é professor de Stanford até hoje e ele deu aula para boa parte dos fundadores das Big Techs do Vale do Silício. Então ele estava contando para a gente da história de como ele conheceu o Larry Page e o Sergey Brin, como ele era professor dos dois, eles já eram muito acima da média assim, e como eles estavam desenvolvendo o algoritmo do PageRank para algo que não tinha nada a ver com a Google. Eles viram, olha, acho que a gente pode utilizar esse algoritmo para organizar o conhecimento da internet. E aí o John Hennessy foi professor desses caras lá em Stanford. Ele não só foi um professor de Stanford, como ele criou a arquitetura MIPS, que foi a inspiração para o RISC, que é a arquitetura que a gente praticamente todo mundo usa hoje. Ele também é autor do principal livro de engenharia, de um dos principais livros de engenharia, que chama Arquitetura de Computadores, que muita gente que fez engenharia elétrica, que fez engenharia da computação, leu esse livro durante a faculdade. Além disso, ele foi diretor da Escola de Engenharia de Stanford, presidente de Stanford, ele fundou uma empresa que fez IPO, então ele não fez só carreira acadêmica, ele também fundou uma empresa e essa empresa fez IPO na Nasdaq e ele faz parte do conselho da Alphabet desde antes da Google ter feito IPO. Então, desde 2000 bolinha, esse cara tá lá no conselho da Alphabet, que é a controladora da Google, YouTube, Waymo e tudo mais. E se isso tudo não fosse suficiente, o cara é vencedor do prêmio Turing, que é o Nobel da computação. Então, quando a gente foi lá para São Francisco, a gente abriu a nossa viagem com uma palestra dele só pra gente lá em Stanford. Então a gente visitou o campus de Stanford e falou por uma hora com o John Hennessy. Assim, foi um papo absurdo que abriu muito minha mente. E aí eu queria trazer um pouco desse papo que a gente teve com ele para vocês, para poder compartilhar um pouco dos conhecimentos que eu aprendi lá com ele. E aí, acho que falar de John Hennessy é muito difícil de não citar a Google também. Então, esse episódio vai ter muito sobre ele, mas também ele com a Google, né? Porque ele já está no conselho da Google há muitos anos e viu muitas das coisas que a Google passou, né? Praticamente tudo. Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o que o John Hennessy vê como a coisa mais importante nele e nas pessoas que ele gosta de estar perto. E ele falou uma palavra muito simples e muito rápido, que foi integridade. Quando ele está olhando as pessoas para estar perto dele, a coisa mais importante para ele é o quão íntegra é essa pessoa, o quão corruptível é essa pessoa. Então, não, quando eu estou falando de integridade, quando ele estava falando de integridade, não é só sobre corrupção, né? Mas é a palavra que você joga na mesa, o quanto dessa palavra tem valor e tudo mais. Então, as pessoas que ele gostaria de estar perto dele, que ele traz para perto dele, ele fala que são pessoas sempre muito íntegras e que no jogo do longo prazo, essa é uma das qualidades que ele vê como as mais importantes que existem. Depois ele entrou bastante sobre a Google e tudo mais, e sobre o fato de que ele está no conselho da Google, e ele trouxe pra gente que o conselho da Google é formado por praticamente as mesmas pessoas desde antes do IPO. E aí isso me trouxe uma coisa na cabeça que é essa competição gigante que tem hoje no mundo da AI entre Google, Anthropic e OpenAI, mas mais especificamente entre a Google e a OpenAI, o quão sólido é o conselho da Google
para o quão, tipo, louco, maluco é o conselho da OpenAI, né? Então a gente teve toda aquela treta entre o Sam Altman, o Ilya, a Mia Murati, todo mundo que tentou, o pessoal do conselho que tentou tirar o Sam Altman, tirou, ele voltou em menos de 24 horas. Então, assim, enquanto isso tudo estava acontecendo, vários burburinhos estavam acontecendo na OpenAI, a Google manteve o mesmo conselho. Claro que entra uma pessoa, sai uma outra pessoa, mas as pessoas principais do conselho da Google estão lá já tem 20 anos. E provavelmente vão estar lá nos próximos 10, 15, nos próximos 20 anos também. Então é um conselho muito sólido que, quando você tem essa solidez, você consegue muito mais fácil pensar no longo prazo. E também entender as decisões que foram tomadas anteriormente, entender por que elas falharam, por que elas deram certo e acumular esse conhecimento para o futuro. Então, eu acho que a solidez do conselho da Google é um ponto muito positivo para eles no longo prazo. E aí, depois ele trouxe para a gente qual que é a missão da Google, que é uma missão muito legal, que eu não sei se vocês sabem, que é organizar todo o conhecimento do mundo, né? Que é uma missão bem legal, e eu acho que isso não só atrai talentos, mas também faz com que as pessoas que estão lá dentro, elas tenham pelo que trabalhar. É claro que a Google é uma empresa muito grande, e assim, a maior parte das pessoas faz um trabalho que é uma formiguinha dentro de uma ferramenta, de uma engrenagem muito grande, mas todo mundo que está lá está trabalhando em prol de organizar o conhecimento do mundo e garantir que esse conhecimento está disponível para as outras pessoas terem acesso, o que é uma missão bem legal. E agora entrando um pouco na cultura da Google, que eu acho que é bem legal e está relacionado, querendo ou não, aos fundadores, né? É uma cultura muito drivada, muito motivada por pesquisa, né? É realmente descobrir coisas novas. E o que o John falou pra gente é que a pesquisa lá na Google não é nos próximos 6 meses. É o que a gente vai ter nos próximos 3, 5, 10 anos. E a Google é sempre pioneira em boa parte das pesquisas. Tudo que a gente vê lançando de novo, querendo ou não, a Google tem lá um pezinho. Seja ela pioneira nessa pesquisa e nessa nova tecnologia, seja ela um concorrente ao principal que está trazendo a tecnologia. Então, quando a gente pensa em AI, cara, apesar da OpenAI ter soltado o ChatGPT ele é baseado no paper dos Transformers, que é baseado no paper do BERT também, que foram lançados pela Google. Inclusive o John falou um pouco sobre isso, ele falou, cara, será que a gente deveria ter lançado o paper do Attention's All You Need Open Source? E aí depois de, sei lá, 2 segundos ele falou, mas se a gente não tivesse lançado open source, provavelmente todo o campo de pesquisa de IA estaria mais atrasado, inclusive a gente, então provavelmente foi muito melhor a gente ter lançado esse paper open source. Então é uma empresa que ela é muito a favor da pesquisa de longo prazo, e eles publicam muito artigo também. Acho que os pesquisadores que estão lá, eles estão muito satisfeitos, né, porque você não vê tanta notícia da galera saindo da Google, xingando a Google e indo para outra empresa, enquanto outras empresas acho que tem muito mais burburinho, e a Google não tem tanto esse burburinho. Mas aí, em relação a isso de pesquisa que eu estava falando, cara, dá um passo atrás e pensa em tudo que está sendo feito. Celular, a Google tem o celular deles. Sistema operacional, a Google tem o deles. Carro autônomo, eu não sei se vocês já viram, mas lá em São Francisco tem uma parada que chama Waymo, que é um trem de outro mundo. É um carro autônomo que dirige, é tipo um Uber, que dirige literalmente sem ninguém. E aí você entra lá e você vê o carro dirigindo, o carro manobrando e tal, e o carro dirige muito bem. E você tem, sei lá, boa parte da frota dos carros de São Francisco, boa parte dos carros de aplicativo de São Francisco são carros autônomos. E já tem 1, 2 anos que isso existe. Tipo assim, é um lugar que está muito à frente da gente, isso é muito doido. E a Waymo faz parte da Alphabet, que é a controladora da Google. Então, a empresa mais avançada de carro autônomo no mundo hoje, que realmente tem carros autônomos dirigindo sem nenhuma pessoa, é a Waymo, que é uma empresa da Google. Outra coisa, você pensa, cara, quântica. Quando se fala de computação quântica, hoje tem 2 laboratórios principais, o da IBM e o da Google. Então, assim, toda grande nova descoberta tecnológica, querendo ou não, você tem um pezinho da Google. E eu acho que isso está relacionado ao fato deles terem uma visão muito de longo prazo para a pesquisa, ter um conselho sólido e tudo mais, e principalmente dos fundadores, do Larry Page e do Sergey Brin, que são pesquisadores por natureza, né? A Google nasceu de um algoritmo de pesquisa que é o PageRank. Inclusive, eu posso contar a história para vocês que ele estava contando para gente. Então, tinha lá o Larry Page, que ele estava fazendo pesquisa dentro da Universidade de Stanford durante o doutorado dele, e a pesquisa dele era para organizar o conteúdo da biblioteca. Então, quando a pessoa ele estava trabalhando lá fazendo uma iniciação científica para a biblioteca de Stanford, e o problema que ele queria resolver é, quando as pessoas pesquisam um livro,
como que eu falo para elas qual que é o livro que ela quer. Então elas estão querendo pesquisar sobre um tema. Se eu fizer simplesmente uma busca de palavras-chave, não necessariamente eu vou trazer os melhores livros para essa pessoa. Então como que eu crio um algoritmo que, a partir do que a pessoa está querendo, eu consiga mostrar para elas apenas livros relevantes, porque talvez não tenha livros irrelevantes. E aí ele veio com essa ideia que é, o que traz a relevância de um livro? Ou de qualquer assunto que existe. É quantas pessoas, quantas outras coisas estão citando esse livro. Então, se você tem um livro muito citado, quer dizer que esse livro é importante. Só que, se esse livro ele é citado por livros irrelevantes, esse livro não necessariamente é relevante. Então, a relevância de um livro, a relevância de um conteúdo, vai ser dada pela relevância dos livros e dos conteúdos que estão citando ela. Então, imagina que tem vários livros muito relevantes que estão citando você. Quer dizer que você é uma pessoa relevante. Imagina se tem várias pessoas irrelevantes citando você, você não necessariamente é uma pessoa relevante. E daí nasceu o algoritmo do PageRank, que dá um nível de importância maior para conteúdos que têm maior citação de conteúdos também relevantes. Então é meio que um algoritmo recursivo, que eles chamam de random surfer, que é o surfista aleatório, que ele vai tentando surfar na web e ele vai dando um nível de importância, um nível de prioridade para conteúdos que são muito citados também por conteúdos relevantes. E isso nasceu da pesquisa do Larry Page para a biblioteca de Stanford, e ele viu, cara, eu acho que isso daqui poderia virar um algoritmo que vai conseguir ranquear conteúdos da internet. Só que o algoritmo demorava muito para rodar. E ele se juntou com o Sergey Brin, que segundo o John Hennessy, o cara era um mago da programação e da matemática, e ele transformou esse problema do surfista aleatório para um problema matemático vetorial, e ele escreveu esse problema vetorialmente e aí conseguiram implementar de uma forma muito rápida. E daí nasceu o buscador do Google. Então foi bem legal o John Hennessy, que participou disso tudo, ele estava orientando o Larry Page nessa época, contar como que nasceu a história do Google. E aí, uns anos depois, fez IPO. Antes disso, o John Hennessy já tinha entrado lá no conselho do Google e foi bem legal escutar essa história vindo da boca dele, que participou disso tudo, né? Depois a gente entrou num tema um pouco mais polêmico com ele, que ele não entrou tanto no tema, ele deu uma sabonetada, mas é esperado que ele dê essa sabonetada, que é como foi o alerta vermelho dentro da Google logo depois do lançamento do ChatGPT. Então ele não falou tanto de como foi esse momento, como que eles lidaram, se teve um alerta vermelho, mas é lógico que teve. Mas o que ele falou é, quando eles do conselho e os principais pesquisadores da Google testaram o ChatGPT, eles falaram, cara, esse modelo é muito ruim, ninguém vai querer usar. E isso é engraçado porque no livro Empire of AI, que é o livro que conta um pouco a história da OpenAI, os pesquisadores da OpenAI falam a mesma coisa. Olha, a gente soltou esse algoritmo, mas a gente não achou que as pessoas iam usar, porque o algoritmo não era tão bom, o modelo em si não era tão bom. A gente já tinha uma versão muito melhor do modelo dentro de casa. Mas mesmo assim as pessoas amaram o ChatGPT, explodiu o número de visualizações e as pessoas que estavam na fronteira do conhecimento, elas não imaginavam que ia ter tanto estardalhaço por causa desse modelo, porque eles achavam o modelo ruim. E aí depois ele entrou um pouco no porquê que a Google não foi pioneira nessa tecnologia, dado que eles foram pioneiros no Transformer, né? Na arquitetura por trás do modelo. E aí ele falou algo que, querendo ou não, a gente já sabe, né? Que a Google, eles são muito grandes. E eles tomam muito cuidado com os riscos e as consequências de tudo que eles jogam para as pessoas. Até porque a distribuição deles é muito grande. Então, se eles soltassem um modelo que para eles não era tão bom, o risco disso ser uma falha reputacional, um risco reputacional muito grande para a empresa, não valia a pena soltar o modelo. E a OpenAI, como ela era uma nova entrante, eles não tinham reputação nenhuma, eles podiam fazer o que eles quisessem. Então eles podiam soltar o modelo que, se desse merda, só ia ser uma nova empresa que tentou algo que não funcionou. Mas aí, como funcionou, o trem explodiu, e aí eu acho que a Google, querendo ou não, está indo para uma abordagem um pouco menos risk-averse, né? E indo um pouco mais para, cara, vamos lançar, ver o que dá. Claro, com um pouco menos de risco que a OpenAI, que tipo solta tudo e deixa ver o que acontece, mas eles estão indo talvez um pouco mais rápido do que eles iam antes, pelo fato de agora ter um grande concorrente. E aí eu acho que para fechar esse papo, uma coisa que foi bem legal de pegar também um pouco de output em relação a essa conversa foi do ecossistema da Google e o quão bem eles conseguem organizar os dados. E isso é uma defensibilidade muito grande, né? O fato deles dominarem o ecossistema. Então, se a gente pensar, tipo, a Google ela está presente em praticamente tudo que a gente faz, né? Então, eles têm, tipo, o mecanismo de pesquisa mais usado na internet.
Eles têm o e-mail que a gente usa, eu pessoalmente uso o Gmail. A gente tem o calendário, eu uso o Google Calendar. A gente assiste vídeo no YouTube. Muita gente tem um celular Android ou o próprio celular da Google, então o sistema operacional ou o celular das pessoas é da Google. Na maior parte das pessoas, eu imagino que Android deve ser, sei lá, 70, 80% das pessoas que usam celular. E isso faz com que eles tenham a maior concentração de dados do mundo. E assim, você já está no ecossistema da Google, sabe? Por que você vai usar um calendário terceiro se o seu e-mail já é da Google, se você usa a Google como buscador, às vezes seu celular é da Google? Isso é muito o que a Apple tenta fazer nos produtos deles, né? Se você tem um iPhone, isso conecta muito bem com o Mac, conecta muito bem com o AirPod. Só que a Apple ela é um pouco mais presa nessas coisas, né? Computador, telefone e o fone e o relógio também que eles têm. Enquanto a Google, elas têm tipo o sistema operacional de tudo que você faz, né? Calendário, eles também têm fone, eles têm tudo. Então assim, eu acho que ver um pouco isso presencialmente e ver o cara falando desse ecossistema todo mostra uma defensibilidade muito grande da Google como empresa mesmo, né? Quando você tem outras entrantes assim que, tipo, eles podem disruptar a Google em algumas coisas, como, cara, por muito tempo o ChatGPT foi o melhor modelo de linguagem que existe. Hoje, particularmente, eu já não acho que exista uma grande diferença entre OpenAI, Google e Anthropic. Eu acho que cada uma delas está melhor em um quesito, né? Então, eu acho que, no geral, eu diria que o Gemini 3 Pro ele é o melhor modelo geral. Eu acho que o modelo da OpenAI ele é muito bom em matemática e em algumas outras coisas, mas eu acho que em conversação o modelo da Google é melhor. Eu acho que código é incomparável, o Claude 4.5 Opus da Anthropic é o melhor, e eles focam 100% nessa parte de código, né? Eu vou trazer para vocês no próximo episódio um pouco da conversa que a gente teve com a Anthropic e o foco que eles estão tendo e tudo mais. Então, assim, eu sinto que hoje essas três empresas de LLM, elas têm a mesma qualidade de modelo. Então, AI é o que eu sempre falo, AI já virou uma commodity. As empresas chinesas estão praticamente chegando lá, né? E aí o open source está crescendo muito. Eu acho que o que vai acontecer é que nessa guerra da IA, quem vai ganhar é quem tem a maior distribuição. E aí eu acho que o Google tem boa parte da distribuição, que são todos esses produtos do ecossistema Google que a gente usa. Eu acho que por interface de LLM, o ChatGPT e a OpenAI têm a maior distribuição, que é quando você coloca lá chatgpt.com. Tem muito mais gente que usa o aplicativo do ChatGPT que o do Gemini ou que o do Claude, mas eu acho que em distribuição global, que é pessoas utilizando seus produtos e interagindo com LLM, a Google tem uma vantagem muito maior do que o OpenAI, porque hoje ele só tem um aplicativo de ChatGPT, enquanto a Google tem todas essas outras coisas. Inclusive, saiu uma notícia semana passada de que a Apple vai usar os modelos da Google internamente para eles. Então, mais um ponto de onde que a Google está entrando na distribuição. Então, todos os celulares do mundo vão ser powered by modelos da Google. Então, eles vão ter mais uma grande fonte de dados para treinar modelo, para entender comportamento e tudo mais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Essa foi só a primeira parte das 3 partes que eu vou trazer os conhecimentos que eu aprendi nessas semanas de Vale do Silício. Acho que um ponto legal para fechar, que me chocou bastante lá no Vale do Silício, é como que as propagandas são todas voltadas à AI. Então você está andando de carro e tem um outdoor. Aqui no Brasil você tem outdoor de shopping, você tem outdoor de roupas, tem outdoor de telefone. Lá em São Francisco, especificamente, você tem outdoor de empresa de AI, você tem outdoor de você quer GPU, fornecemos GPU barata, fornecemos Evol de LLM. Tinha até uma propaganda que era tipo assim, um MMA de AI. Então, tipo assim, os caras estavam criando um ambiente que é basicamente competição entre LLMs, mas o outdoor deles era bem legal, como se os robozinhos estivessem lutando MMA. Então, assim, era basicamente uma cidade, tipo um lugar baseado em AI. E isso daí me chocou pra caramba, eu achei muito legal de vivenciar isso lá. Tipo, é um ecossistema que funciona 100% baseado em tecnologia em AI. Foi muito legal estar lá. Então, para finalizar, galera, eu queria falar do meu curso. Se você quer aprender IA, Deep Learning, do zero, saber como treinar uma rede neural, como funciona uma rede neural, toda a matemática por trás, processamento de linguagem natural, LLM, uso de agentes, não só usar isso, mas também entender como funciona por trás, entender matemática, eu tenho um curso de Deep Learning que ensina isso tudo. E se você não é um cara 100% técnico, não é uma menina 100% técnica, o meu curso também é para você, porque eu ensino toda a base necessária de programação,
de estatística, de matemática, para você conseguir entender tudo isso de Deep Learning, inteligência artificial. Então, se você já trabalha com isso ou quer fazer uma transição de carreira para trabalhar como cientista de dados, engenheiro de Machine Learning, assim como eu trabalho há já uns 8 anos, o meu curso é para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, caso vocês tenham interesse de se inscrever. Também tem o grupo do meu podcast, que é um grupo bem legal. Tem mais de 900 pessoas e a gente fica falando de IA lá. Tem muita gente muito boa em muitas áreas, tanto que mora no Brasil, mora fora, na Europa, nos Estados Unidos. E basicamente o tema do grupo é IA e a gente conversa de tudo novo que está saindo, é bem legal. Então, se você tiver interesse, entra no grupo do podcast, vou deixar o link aqui na descrição. Também, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, podcast.vidacomiá, eu estou postando vários cortes aqui do episódio, é bem legal para vocês verem lá. Também no LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar, Felipe Laur, podem ficar à vontade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, das 3 partes sobre a minha viagem para São Francisco. E até o próximo episódio. Um abraço e tchau.